Na questão 1 da atividade 8, ele pergunta se vocês se lembram que vocês trabalharam já, né, os ângulos internos de um polígono de 3 lados, que é um triângulo, e um polígono de 4 lados, que é o quadrilátero. E depois dessa pergunta, ele comenta aqui que se n é o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos, S representada por SI, pode ser determinada pela seguinte fórmula. SI, soma dos ângulos internos, é igual ao número de lados, já que n é o número de lados desse polígono, menos 2, vezes 180 graus. Por exemplo, no caso de um triângulo, se tem S, né, que é a soma dos ângulos internos, igual a 3, porque o triângulo tem 3 lados, menos 2 vezes 180. 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180 é igual a 180, e no caso dos quadriláteros acontece quase que o mesmo, porém no lugar do 3 tem o 2. A soma dos ângulos internos é igual a 4 menos 2, que é 2. 2 vezes 180 é 360. Então aqui ele dá dois exemplos de como você encontrar a soma dos ângulos internos a partir do número de lados de um determinado polígono. Ele pede para observar a tabela abaixo, que ela vai aparecer na outra tela, em que cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Complete a tabela com os nomes, números de lados iguais, número de ângulos internos iguais, com a soma e medida em grau de I, que é os ângulos, né, a soma dos ângulos internos, e o número dos ângulos externos iguais, com a soma e a medida em graus, representada pelo E aqui. O número de diagonais de cada polígono também regular, que ele quer que você coloque lá na tabela. E aí, para ilustrar, pessoal, que é bom sempre ilustrar, olha só, essa aqui, né, é a fórmula que determina a soma dos ângulos internos. Então você tem o número de lados do triângulo igual a 3. N é igual a 3. Então no lugar de n, você vai colocar 3. 3 menos 2 igual a 1. 1 vezes 180 é 180. É exatamente o que ele escreveu aqui, porém eu coloquei de uma maneira mais clara aqui para vocês entenderem. Neste caso, né, até coloquei aqui, os ângulos são representados por algumas letras gregas. Simboliza que se eu somar os três ângulos de um determinado polígono, vai ser 180. Aqui está a tabela, tem todos os itens que estão pedindo. Nesses primeiros eu vou deixar um exemplo, para que vocês possam ver o que nós estamos procurando. E nos outros a gente já vai fazer direto mesmo. Então aqui o nome especial desse polígono de 3 lados é triângulo. O número de ângulos internos iguais são 3. A soma em graus dos ângulos internos. Pessoal, é a fórmula, né, que nós acabamos de fazer. Soma dos ângulos internos é igual a número de lados menos 2 vezes 180. Número de lados não era 3, menos 2, 1, 1 vezes 180. Sabemos que a soma interna de um triângulo é 180 graus. Depois pede a medida em grau do ângulo interno. Se nós temos a soma, né, pessoal, a medida do ângulo interno é igual à razão, a divisão entre a soma dos ângulos internos pelo número de ângulos internos. Se a soma é 180 e eu tenho 3, eu vou dividir 180 por 3 e vou encontrar 60 graus. Já o número de ângulos externos, pessoal, é esse aqui. Ó. Do outro lado também é um ângulo externo? É um ângulo externo, mas o ângulo externo ele é só um. Né? A própria definição de ângulo externo está associada a um ângulo suplementar ao ângulo interno. Então você precisa mostrar aqui apenas este ângulo, né? Que é o ângulo externo a essa parte vermelha. Então aqui ele pede a soma em graus dos ângulos externos. Aqui embaixo já está te falando, turma. A soma dos ângulos externos é 360. Em todos os polígonos? Sim, em todos os polígonos regulares vai ser 360. Aqui ele pede a medida em grau do ângulo externo. Pessoal, mesma coisa, medida do ângulo externo. Você pega a soma dos ângulos externos, que é 360, e divide pelo número de ângulos externos que você tem. 360 dividido por 3 é igual a 120. E repara, 120 mais 60, 180. Ou seja, eles são suplementares.
E aqui ele pede o número de diagonais e dá uma certa fórmula, né? D, que o número de diagonais é igual ao número de lados, vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Isso tudo dividido por 2. Quando você for colocar o número de lados do triângulo, que é igual a 3, olha o que acontece. 3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 0. E 0 dividido por 2 é 0. Um triângulo não tem diagonais. Na segunda, né, no segundo item, o nome especial é um quadrilátero. Ele te dá um nome especial, mas não te dá um número de lados. Um quadrilátero ele tem 4 lados. E aqui também eu já deixei marcados 4 ângulos, a soma, né, dos ângulos internos. Eu vou lá, pego a fórmula, no local do n eu coloco 4, 4 menos 2, 2, 2 vezes 180, 360. Encontrei a soma dos ângulos, agora eu tenho que encontrar o valor de cada um dos ângulos. Eu pego 360, divido ele por 4, que é a quantidade dos ângulos, e eu encontro 90. Então, 90 é a medida em grau do ângulo interno. Aqui, o número de ângulo externo também sempre vai ser igual ao número de ângulos internos, que é 4, e a soma dos ângulos externos sempre vai ser 360. Então, 360 dividido por 4, pessoal, é 90 graus. Esses 90 graus, né, eu posso olhar, embora o ângulo não está quadradinho, esses 90 graus eu posso sempre fazer uma referência quando você vê um ângulo assinalado de forma assim quadrada, né? Ele representa 90 graus. E aqui nós temos que determinar a diagonal. Para determinar a diagonal, eu pego o número de lados, que é 4, e substituo no lugar de n. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1 é 4. 4 dividido por 2, 2. Esse quadrilátero vai ter duas diagonais, pessoal. Está vendo representado aqui? No outro item, no outro polígono, é o polígono com número de lados iguais a 5. Esse polígono com 5 lados, ele é mais ou menos dessa forma, né? É o pentágono. Ele possui 5 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos, nós utilizamos a fórmula e no lugar do n colocamos o 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. E cada ângulo desse interno ele vai medir 540 dividido por 5, que é 108 graus. Então, cada ângulo desse aqui, pessoal, mede 108 graus. Vocês podem ver que ele é um ângulo obtuso, então faz sentido. O número de ângulos externos, novamente, 5. A soma desses ângulos externos, 360. E 5 dividido por 360, né, dividido por 5, 72. Se você somar 72 com 108, você vai ver que vai dar 180. Número de diagonais, mesma coisa. A fórmula que nós utilizamos no local de n, nós vamos colocar 5. 5 menos 3, 2. E 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Olha só, exatamente 5 diagonais. Basta você contar a figura que forma aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. No próximo, né, polígono é o hexágono. Ele possui 6 lados, né, de mesma medida. O número de ângulos são 6 ângulos. E a soma, repara que agora eu nem assinalei, e aí vocês mesmos podem tentar assinalar aí no caderno de vocês, ou tentar compreender aonde nós estamos vendo esses itens. A soma dos ângulos externos, agora no lugar de n eu coloco 6, 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180, 720. Então, a soma de todos os ângulos aqui dentro é 720. 720, né? Soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos iguais, 720 dividido por 6, 120. Então, cada ângulo desse mede 120. O número de ângulos externos é 6. E a soma desses ângulos externos é 360. Quer dizer que a soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos vai me dar a medida do ângulo externo. E essa medida é de 60 graus, porque 360 graus dividido por 6 é 60. As diagonais, mesma coisa, utilizando o mesmo raciocínio, a mesma fórmula, no lugar do n agora, 6, que é o número de lados. 6 menos 3, 3.
6 vezes 6, 18. 18 por 2, 9. E aí, temos agora o polígono com 7 lados. Ele se assemelha a essa figura. O nome especial é heptágono. O prefixo hepta tem a ver com 7, né? Com 7 ângulos, porque gonos significa ângulos. O número de ângulos internos é 7. E a soma dos ângulos internos nós substituímos na fórmula n por 7 e temos 7 menos 2 vezes 180, 7 menos 2, 5, 5 vezes 180, 900. Então a soma dos ângulos internos é 900 graus. Para nós descobrirmos, né, a medida desse ângulo, nós pegamos a soma dos ângulos internos e dividimos pela quantidade de ângulos iguais. Então 900 dividido por 7 vai ser 128,57. Então, nós colocamos ali 128,57 aproximadamente e temos os ângulos externos, que são esses ângulos, essa parte verde aqui, o suplementar, né, ao interno. E nós temos também 7 ângulos externos e a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser 360. Então, dividindo, né, a soma dos ângulos externos pelo número de ângulos externos iguais, que é 360 sobre 7, nós vamos ter 51,43 aproximadamente. E aí, para descobrirmos as diagonais, nós substituímos o n por 7, e nós temos 7 menos 3, 4, 7 vezes 7, 28, e aí tudo isso dividido por 2, então 28 dividido por 2, nós temos 14 diagonais. Olha só para vocês terem uma ideia do tanto de diagonais que ficariam envolvidas aqui nessa figura. Pessoal, eneágono, né, ele parece que era 8, porque vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, mas não, ele é 9 lados iguais e o número de ângulos internos são 9. A soma dos ângulos você vai na fórmula, no local de n, você coloca 9. 9 menos 2, 7. 7 vezes 180, 1260. Se você tem 1260 graus, né, a soma de todos os ângulos aqui internos dividido por 9 é igual a 140 graus. 140 graus é o valor de cada um dos ângulos, pessoal. O número de ângulos externos é 9 também. E aí você tem 360 graus, né, a soma desses ângulos externos. Se você dividir 360, né, que é a soma dos ângulos internos, pelo número de ângulos externos iguais, vai dar 40 graus e faz todo sentido. 40 mais 140, 180. E as diagonais, mesmo processo. No local do n, nós vamos substituir por 9. E aí eu tenho 9 menos 3, 6. Né? E 9 vezes 6, 54. 54 dividido por 2, 27 diagonais. No caso do 8, né, o nome especial é o octógono. O número de lados são 8. O número de ângulos internos são 8. A soma, nós vamos substituir n por 8. O número do n é o número de lados, né? 8 menos 1, 6. 6 vezes 180, 1080. 1080 dividido por 8, pessoal, é o que nós fazemos para encontrar a medida do ângulo interno. Pegamos a soma, dividimos pelo número de ângulos, que vai ser 135. Então, aqui, mesmo sem calcular essa parte, o ângulo externo, pessoal, se eu somar 135 com o ângulo externo, ele tem que dar 180. Então, quanto que eu preciso somar a 135 para que ele dê 180? Não é 45? Então, olha só o que vai acontecer. 8, né, ângulos externos. A soma é 360 graus. E aí, na hora de encontrar o valor, eu divido 360 por 8, que vai dar 45. O número de diagonais do mesmo jeito. 8 menos 3, 6. 8 menos 3, 5. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, ele vai ter 20 diagonais. O decágono, pessoal, ele possui 10, né, lados. O número de ângulos são 10 também. Na hora de calcular a soma dos lados, você substitui o número de lados por 10. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440. 1440 dividido por 10 é só eliminar o zero aqui, né, turma? Porque a soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos,
1.440 dividido por 10, 144. E aí, de novo, de 144 para chegar até 180 é o valor do ângulo externo. Então, eu tenho 144 mais 6, pessoal, 150, não é? Mais 30, não é 180? 36, cálculo mental aí. E aí você pega 8 ângulos, 10 ângulos externos, que somam 360. Se eu dividir 360 por 10, vai dar 36. Número de diagonais, no local do n, né, que é o número de lados, eu coloco 10. 10 menos 3, 7. 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 2, 35.